Neste pequeno exemplo, quero demonstrar como a aplicação de simples rules podem deixar suas templates muito mais inteligentes. Aqui vou criar uma template de um canteiro central com meio-fio e calçada. A ideia inicial do projeto é garantir que seja usada uma calçada enquanto a declividade entre os bordes seja de 10%. Caso a declividade ultrapasse esse valor, então uma barreira Jersey deverá ser usada. Aqui eu já coloquei os componentes representando o meio-fio, agora vou adicionar o componente da calçada. Vamos definir o nome do componente, já está aqui escrito calçada, o estilo, e conectar nesse ponto atrás do meio-fio. Encerrado. Vamos testar. A calçada está conectada ao meio-fio, independente da declividade e da distância horizontal. Para criar a primeira regra, dê um duplo clique sobre o componente e clique sobre o botão Edit. Em seguida, na caixa de diálogo, clique sobre o botão Add para criar a regra. Vamos colocar o nome da regra como Slope 10% e a descrição, a declividade da calçada entre os bordos. O tipo da regra que vamos usar chama-se Absolute Slope, o que garante que o valor dado seja aplicado para ambos os lados. Em seguida, seleciono ou identifico os dois pontos que serão usados para determinar a declividade. Os pontos, os vértices posterior do meio-fio. Okay. Agora definir a expressão e o valor de 10. Selecionar a regra e simplesmente agora, para aplicar a regra, clique sobre o botão Select Row. Testo a regra e obtenho um resultado false, pois a calçada não se encontra numa declividade maior ou igual a 10%. A opção Display All Components controla a exibição dos componentes testados pelas regras, tornando-os invisíveis se as condições não forem atendidas. Ao movimentar o meio-fio, observe que a calçada somente será exibida quando a declividade for maior ou igual a 10%, independente da distância horizontal entre os componentes. Para inverter esta condição, simplesmente adicione a expressão not antes do nome da regra e deixe o nome da regra entre parênteses. Observe que agora o teste da regra apresenta o resultado true. Ao movimentar novamente o componente, a situação se inverte. A calçada somente é exibida quando a declividade é menor ou igual a 10%. Quando ela ultrapassa esse valor, a calçada desaparece. Bem, a segunda regra exige que uma barreira Jersey seja criada na situação adversa. Então, vamos inserir esse componente na nossa template e ajustá-lo aos vértices existentes. Vamos aproximar, desligar os nomes para visualizar melhor. Vou retirar qualquer restrição que tenha nos pontos da sarjeta da barreira Jersey. Agora vou mover o ponto para conectar com a parte posterior do meio-fio. Vamos misturar os pontos, eliminando o nome do pavimento, deixando apenas o nome do meio-fio. Ok? Com a barreira posicionada, dê um duplo clique no componente para adicionar a regra. Adicionar a regra existente bastaria nesse exemplo, já que teríamos a condição inversa. Vamos testar. Ao movimentar agora, observe que a barreira é criada enquanto a calçada fica invisível. Com a calçada presente, a barreira não é apresentada.
Contudo, uma regra exclusiva poderia ser criada. Neste caso, o tipo usado será component is displayed, onde eu apenas preciso indicar qual é o componente que deverá ser exibido para que a barreira também esteja exibida. Porém, como sabemos que a situação é inversa, vou adicionar a expressão not na frente do nome desta regra. Vou colocar também a regra entre parênteses. Apply, close. Vamos testar. Observe que o efeito é o mesmo. Podemos notar que as sarjetas permanecem visíveis enquanto a calçada é exibida. Para corrigir isso, você poderia aplicar a mesma regra usada pela barreira. Ou então, o que é preferível, colocar a barreira como parent das sarjetas para cada uma delas. Vamos selecionar a vala e aplicar. A outra sarjeta como parent a barreira. Vamos testar. Agora as sarjetas somente são exibidas quando a barreira é exibida.